A igreja com a paz do Senhor. Está frio lá fora, mas estamos sendo aquecidos pelo Espírito Santo. Eu vou ler aqui em Hebreus 12, versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque o filho que é filho há quem o pai não corrija. Essa semana na segunda-feira, segunda ou terça-feira, eu dividi algo com as irmãs. Eu amo quando o Espírito Santo, ele me confronta, né? Porque a palavra confronta, mas o Espírito Santo também nos confronta. E nós estávamos em casa e aí a gente estávamos falando de filho, eu e o diácono Edmilson. E eu falando assim, pastor, como é difícil a gente educar um filho, né? Como é difícil a gente colocar ele no caminho certo do Senhor. Como nós, pai, queríamos poupar os nossos filhos tanto de passar tantas coisas, né? E a gente como pai, às vezes, olha assim as situações e fala assim, eu não queria que meu filho passasse por isso. Mas a gente como pai também, como mãe, nós temos que corrigir os nossos filhos. Entender quando eles estão errados e acolher quando estão certos, né? E aí eu conversando com o Edmilson sobre isso, e aí eu estava na lavanderia colocando a roupa, e o Espírito Santo falou para mim assim, assim é o nosso pai comigo e com você, filha. Você está achando que é fácil te corrigir? Se hoje, Jesus, se você pudesse perguntar para Jesus, eu sou fácil de corrigir, Jesus? Eu tenho certeza que ele ia falar não. Nós como pais, dói na gente corrigir nossos filhos. Ele também dói nele, corrigir eu e você. Muitas das vezes, quantas das vezes ele fala não para você e você fala assim, mas eu quero. Quantas das vezes ele fala assim para mim e para você, filho, não é esse caminho. E aí você fala assim, não, mas eu vou criar atalhos e eu vou. Vai dar do mesmo jeito lá no final, Senhor. E ele falando, filha, não é assim que eu te quero. Não é dessa maneira que eu te quero. E quando o Espírito Santo falou para mim assim, você está achando que você é facinho corrigir você? Você não é fácil, filha. Assim são seus filhos. Assim são seus filhos. Quantos de nós queríamos poupar os nossos filhos, pastor? Queria colocar debaixo das asinhas assim e falar assim, não vou deixar, mas é necessário corrigir. Essa semana o diácono Edmilson, ele corrigiu assim de uma forma que eu olhei assim e falei, será que eu acho que eu não teria coragem? Mas ele teve um posicionamento muito certeiro. E tem horas que nós temos que ter posicionamento. Porque no momento das lutas, a adversidade chega para mim e para você. Mas o Senhor corrige aquele que Ele ama. Se nessa noite você está sendo corrigido pelo Senhor, irmão, aceite a correção dEle. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Nós somos filhos birrentos. Muitas das vezes somos filhos mimados, pastor. Somos filhos que às vezes não queremos as coisas do nosso jeito. Ah, se não for do meu jeito, eu não vou fazer. Se não for da minha forma, eu não vou fazer. Quem é eu, quem é você? Para ensinar Jesus a trabalhar sobre nossas vidas. Então, irmãos, deixa Jesus te corrigir. Aceita a correção dele. Porque muitas das vezes eu falo assim, ó. Eu estava até conversando com o Edmilson, eu falei assim, muitas das coisas que os meus pais aplicaram sobre a minha vida, eu consegui aplicar sobre a vida dos meus filhos. Mas muitas coisas eu não consegui aplicar. Só que eu sou fruto de algo bom, pastora. Então, se eu sou fruto de algo bom, é sinal que meu pai e minha mãe acertou em alguma coisa. Se você é fruto de algo bom, é sinal que seu pai e sua mãe acertou em alguma coisa. Então, nós não podemos falar assim, a gente vive uma geração que fala assim, mas os meus filhos eu vou dar aquilo que eu não pude, eu vou fazer aquilo que eu não pude. Mas quantas coisas a gente não tivemos e somos mulheres íntegras, homens íntegros, e não nos tornamos pessoas ruins. Porque nós, como pai, muitas das vezes não podemos falar, não vou fazer, não vou dar, não vou fazer essas coisas. Assim é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas das coisas Ele não vai fazer para mim e por você. Porque Ele sabe quem é eu, quem é você. Ele conhece eu e você. E se Ele sabe que se Ele dá para mim e para você, Ele sabe o caminho que nós vamos seguir.
Então, irmão, se neste momento você está sendo corrigido por Jesus, porque eu sou corrigido todos os dias. E amém que eu sou corrigida todos os dias. Eu quero ser corrigida muito, muito, muito mais. Porque eu quero morar com o meu Senhor Jesus. Então, eu preciso ser corrigida todos os dias. Então, permita ser corrigida nessa noite. E eu agradeço a minha rica oportunidade.